Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou ler um texto aqui que se encontra em Hebreus, a partir do capítulo 13, o versículo 7. Vou ler bastante, vou ler um pouco a mais. Que diz assim: Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles, e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, Ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. É bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Temos um altar, do qual não podem se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Irmãos, estou terminando de ler o livro de Hebreus, livro que o escritor não quis colocar o nome, mas é um livro direcionado aos hebreus, porque se esse sistema de hoje já é tão difícil para as pessoas aceitarem a graça, quanto mais na época da transição da lei para a graça, ali que foi muito difícil. E como eu tenho dizido em todos os vídeos meus, que a lei, tudo apontava para Cristo, era tudo sombra para o que ia vir. Os irmãos a testemunho, quase todos os vídeos meus falam isso. Jesus não está fora da Escritura em momento nenhum, desde Gênesis. E Hebreus é um livro completo nessa questão, porque ele relata tanto de Gênesis para cá, colocando sempre Jesus como que tudo era sombra para o que devia vir. É o que Hebreus vem relatar desde o começo. Desde o começo de Hebreus. Para que essa confusão se diminuísse e as pessoas viessem aí para Jesus. Mas de uma forma muito inteligente, o escritor de Hebreus, ele vai mostrando, aqui é sombra do que vinha e aqui veio. Aqui é sombra do que ia vir e veio e cumpriu. Então, esse capítulo 13
Eu peguei a partir do versículo 7, mas os irmãos podem ler o capítulo todo, é muito lindo. Pois, irmãos, lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles. E imitai-lhe a fé. Considerai como terminou a vida deles. Deles quem? De quem se viu verdadeiramente Deus. Foram vidas sofridas, errantes, vagavam. Como terminou a vida? Muitos decapitados, alguns cerrados, como os livros apócrifos diz que Isaías morreu cerrado. Hebreus fala que morreu cerrado, ele não fala quem foi o profeta, mas João Batista, Estevão apedrejado, Tiago decapitado. Então, irmãos, o escritor está dizendo, observa como foi o fim da vida deles. E o que é para nós imitar? A fé. Porque o que levou eles a morrer daquele jeito foi a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje ele o será para sempre. Está vendo, irmãos? Hebreus está dizendo, Jesus Cristo era ontem, quando estipulou a lei para Moisés, Jesus Cristo já era. Ele é hoje o cumprimento de todas as escrituras e ele será eternamente. Tudo é nele, para ele. Então, irmãos, e será para todo sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. É o que mais vejo no mundo de hoje. É doutrinas estranhas. Misericórdia. O Senhor Jesus tenha misericórdia de todos nós. É bom que o coração seja fortificado pela graça. Hebreus. Falando para Hebreus. Dizendo, ó Hebreus, é bom que vocês sejam fortificados. É pela graça. Que graça? A graça de não merecer uma salvação tão maravilhosa. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2. Isso não vem de vocês, é um dom que Deus quis dar. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Efésios 2. É essa graça que o escritor pede. É bom que o coração seja fortificado pela graça. E não por alimentos. E agora entra. E não por coisinhas. Por alimentos quais nunca foram de proveito. De proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Até hoje, irmãos, muitos irmãos fazem questão de observância de alimento. E o mais importante é deixar de lado. Vejo em muitas ainda. Claro que tem aqueles que não observam nada, mas é nada de nada e só doutrina estranha. Então, agora o escritor de Hebreus começa a colocar. Ele vem mostrando para sair, para ver como foram os discípulos, como morreram, imita a fé. E agora, para sair de questão de alimento, agora ele diz, temos um altar, irmãos, do qual não podem se alimentar os que servem a tenda. O escritor de Hebreus, ele sabe como funciona lá o sistema mosaico, judaico de Moisés, porque funcionava com sacrifício de animais, com sangue. O sumo sacerdote tinha que aspergir, tinha que fazer todo o procedimento com sangue para expiar o pecado dele e do povo. Aí o escritor de Hebreus vai e diz, temos um altar.
Pela graça agora. Esse altar que ele está apresentando. Não é essas coisinhas que bota aí, que diga que é púlpito e altar, não. Vamos ver. Temos um altar, irmãos, do qual não podem se alimentar os que servem a tenda. Que altar é esse, irmão? A cruz. Pela graça, a cruz é o nosso altar, irmão. Um altar que uma vez Jesus foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados, uma vez por todas. Então, o altar nosso, que teve um sacrifício único, é a cruz. Vejo aqui como a cruz, não está escrito que é a cruz, não. É o nosso altar, é a cruz de Cristo. Temos um altar do qual não podem se alimentar os que servem a tenda. Porque os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso, irmãos, que Jesus, para santificar o povo, por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. O 13. Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Por quê, irmãos? Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Aleluia! Oh, irmão, que texto lindo! Li Hebreus, fui vendo, e sempre Hebreus apontando o que era e o que era para ser, o que era para cumprir, e o que cumpriu com Jesus. E é assim o livro todo de Hebreus. O escritor, praticamente um fariseu, um hebreu, agora convertido ao cristianismo, um homem que entendia do que estava falando. Então, muito sabido. Alguns dizem até poderia ter sido Paulo, e eu digo que poderia muito ter sido Paulo mesmo. Tamanha a sabedoria desse livro, desse escritor, instruído pelo Espírito Santo. E ele vem nos mostrar, irmãos, como era difícil para os irmãos daquela época deixar aquele sistema que Deus estipulou e entrar na verdadeira natureza de Deus em Cristo Jesus. Porque aquela natureza que Deus queria, Deus apontava sempre um sacrifício de um animal, cordeirinho, desde a saída do Egito, e para não quebrar nenhum osso, assim como foi na vida de Jesus. Quando chegou para quebrar os ossos de Jesus, das pernas, já tinha morrido. Então, irmãos, desta forma, o escritor de Hebreus vem sempre mostrando como era para ser a vontade de Deus. Deus estipulou uma tribo para tomar conta da tenda e se alimentar da tenda, se alimentar das coisas, do animal, da carne, do sacrifício.
queimava-se ali o sangue e aspergia no altar, mas só que um dia teve uma cruz, que o sangue que ali houve um sangue de remissão de pecados para todos nós, irmão. Esse sangue de Jesus é precioso, que podemos ter mais temor a Deus. Vou estar fazendo o segundo vídeo, porque eu não entrei na questão que eu quero ainda. Estou só falando do livro de Hebreus, como é um livro lindo, maravilhoso. Então, irmãos, me aguarda no segundo vídeo desse tema de Hebreus 13. Muito lindo, muita revelação muito linda. Então, que fica na paz do Senhor Jesus.